A verdade sobre as duas testemunhas do Apocalipse é muito mais perturbadora do que qualquer teólogo ousou pregar. Evidências bíblicas irrefutáveis apontam que Moisés, o libertador de Israel, foi preservado por Deus especificamente para retornar nos últimos dias e confrontar o anticristo com os mesmos poderes devastadores que destruíram o Egito. Apocalipse capítulo 11 descreve duas figuras dotadas de autoridade celestial para fechar o céu, para que não chova durante os dias da profecia, para transformar águas em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Essas palavras não são metáforas poéticas, nem símbolos vagos. São assinaturas proféticas exclusivas, registradas apenas na história de um homem, Moisés. E o que quase ninguém percebe é que o corpo de Moisés jamais foi encontrado. Não foi por acaso, foi por desígnio. No texto original grego, a linguagem de Apocalipse 11 é precisa e cirúrgica. As expressões "têm autoridade" e "quantas vezes quiserem" indicam permissão ilimitada. O autor descreve dois profetas com poderes distintos, mas complementares. Um domina o céu, fechando as chuvas, exatamente como Elias fez diante do rei Acabe por 3 anos e meio. O outro domina as águas e a terra, transformando rios em sangue e multiplicando pragas, exatamente como Moisés fez diante de Faraó. Essa coincidência não é acidental, é um espelho profético. Deus está dizendo que o mesmo padrão do Êxodo voltará no fim dos tempos, com as mesmas armas espirituais, as mesmas assinaturas celestiais. Mas há um mistério mais profundo por trás dessa conexão. Ele começa no Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra prometida sem poder entrar. Deuteronômio 34 registra um fato singular na Bíblia. E o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. O próprio Criador desceu para enterrar um homem. Por que faria isso? Por que esconderia o corpo do libertador de Israel? A resposta vem muito tempo depois, em Judas 9, onde lemos que o arcanjo Miguel disputou com Satanás pelo corpo de Moisés. O inimigo desejava aquele corpo, mas o anjo de Deus o repreendeu. Essa batalha invisível revela que o corpo de Moisés tinha um propósito reservado. Não pertencia ao pó, pertencia ao futuro. Séculos depois, no alto do Monte da Transfiguração, o enigma se torna visível. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, e diante deles sua glória se manifesta. E eis que 2 homens aparecem ao lado dele, Moisés e Elias, falando sobre a morte que o Messias cumpriria em Jerusalém. Moisés não estava em forma espiritual etérea, mas em glória corpórea. Um homem que havia morrido há 14 séculos agora estava ali, vivo, visível e consciente, participando de uma conversa sobre eventos futuros. A transfiguração não foi apenas uma revelação da divindade de Cristo, foi um prenúncio, uma prévia profética daquilo que ainda virá. Para compreender por que Moisés foi escolhido para essa missão escatológica, é preciso voltar ao início da sua história, às margens do Nilo. Era 1526 anos antes de Cristo, e o Egito havia decretado o extermínio de todos os meninos hebreus. Um bebê condenado à morte foi colocado por sua mãe numa pequena cesta de papiro, selada com betume e deixada entre os juncos do rio. A filha de Faraó encontrou o cesto, teve compaixão e adotou o menino, sem saber que estava salvando o futuro libertador do seu império. O condenado à morte tornou-se príncipe. Durante 40 anos, Moisés foi educado na ciência, filosofia e religião egípcias. Aprendeu matemática, astronomia, arquitetura e estratégia militar. Tornou-se poderoso em palavras e obras, como registra o livro de Atos. Mas dentro dele crescia um conflito: privilégio ou propósito?
Quando testemunhou um hebreu sendo espancado por um egípcio, reagiu com violência e matou o agressor. Tentou libertar o povo pela força humana e falhou. Faraó o condenou à morte e Moisés fugiu para o deserto. O príncipe tornou-se pastor, o guerreiro tornou-se anônimo. 40 anos depois, no silêncio do deserto, ele viu algo impossível. Uma sarça ardendo sem se consumir. Quando se aproximou, uma voz trovejante ordenou que tirasse as sandálias, pois o lugar era santo. Deus se revelou com o nome que nenhuma língua pode conter: Eu sou o que sou. E deu-lhe uma missão humanamente absurda: voltar ao Egito, enfrentar Faraó, exigir a libertação de 2 milhões de escravos e conduzi-los através de um deserto mortal. Moisés hesitou, mas Deus concedeu 3 sinais: uma vara transformada em serpente, uma mão leprosa curada e água convertida em sangue. 3 chaves proféticas. 3 mensagens sobre a autoridade divina sobre natureza, doença e morte. Então vieram as 10 pragas. Não foram demonstrações aleatórias de poder. Foram golpes cirúrgicos contra cada divindade egípcia. O Nilo, transformado em sangue, humilhou Hapi, deus do rio. As rãs zombaram de Heket, deusa da fertilidade. As moscas desafiaram Kepri, o deus escorpião. A peste do gado atingiu Apis e Hathor, deuses bovinos. As trevas por 3 dias derrotaram Ra, o deus sol. E o golpe final, a morte dos primogênitos, destruiu a crença de que Faraó era um deus vivo. A cada praga, Deus desmontava o sistema espiritual do Egito e revelava a impotência dos ídolos. Quando Faraó finalmente libertou os hebreus e depois mudou de ideia, perseguiu-os até o Mar Vermelho. E ali, diante da morte, o impossível aconteceu. As águas se dividiram verticalmente, formando paredes cristalinas à esquerda e à direita, enquanto Israel atravessava em terra seca. Quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas retornaram e os engoliram. Nem ainda um deles ficou, diz o texto. Sem espada, sem exército, sem estratégia, apenas obediência. Nos 40 anos seguintes, Moisés guiou um povo rebelde, intercedendo vezes incontáveis. Em uma ocasião, ofereceu sua própria condenação eterna em troca do perdão nacional. Um coração intercessor e uma autoridade devastadora. Esse é o perfil de quem pode julgar e interceder ao mesmo tempo. O perfil de uma das 2 testemunhas. E então, chegamos novamente a Apocalipse 11. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm autoridade para fechar o céu, Elias, e autoridade para ferir a terra com pragas, Moisés. Elas não vêm com coroas, mas com lamento. Não vêm com triunfos humanos, mas com o peso da urgência divina. Durante 3 anos e meio, proclamarão arrependimento e lançarão juízos. Serão invencíveis até o tempo determinado. Mas quando tiverem terminado o testemunho, a besta que sobe do abismo as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão expostos nas ruas de Jerusalém, e o mundo inteiro, através de todas as telas, contemplará. As nações celebrarão, trocando presentes e zombando. Mas após 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrará neles. Eles se levantarão e uma voz do céu dirá: Subi para aqui. E diante das câmeras, diante dos inimigos, as testemunhas subirão em nuvem de glória. Esse será o ponto sem retorno, o cumprimento literal do que foi profetizado, e não acontecerá num vácuo. Os sinais já estão convergindo. Israel renasceu em 1948. Jerusalém voltou às mãos judaicas em 1967. Há movimentos concretos para reconstruir o templo. As nações ao redor se alinham exatamente como Ezequiel descreveu na invasão de Gog e Magog. Rússia, Irã, Turquia e seus aliados formam um eixo inédito na história.
A tecnologia necessária para a marca da besta, controle total de compra, venda e identidade, já existe em chips e moedas digitais. O conhecimento cresce de modo exponencial e o mundo corre em velocidade que Daniel jamais poderia imaginar. Tudo converge, tudo aponta para o mesmo relógio profético. E quando esse relógio tocar o último ciclo, 2 profetas aparecerão em Jerusalém: Elias, o homem do fogo; Moisés, o homem do sangue e das pragas. Durante 1260 dias, eles serão a voz de Deus contra o sistema global que negará toda a fé. Não haverá meio termo. Quando as águas se tornarem sangue de novo, não haverá dúvida. Quando o céu fechar, não haverá ironia. Quando o fogo consumir os que tentarem tocá-los, não haverá riso. Esta geração pode ser a que testemunhará tudo isso. Por isso, a preparação espiritual não é opcional, é urgente. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que os sinais seriam claros como a figueira que floresce antes do verão. E eles estão diante de nós. O chamado é simples e pesado: vigiar, santificar, permanecer fiel, mesmo quando o mundo inteiro zomba. Moisés está voltando, Elias está voltando. E quando isso acontecer, o mundo inteiro saberá que o Deus de Israel continua sendo Senhor sobre toda a terra. Quando as testemunhas se erguerem diante das câmeras, a humanidade perceberá tarde demais que a Escritura sempre foi literal. As pragas retornarão, não como alegoria, mas como juízo. E no fim, cada joelho se dobrará e cada língua confessará que o Senhor é Deus. Até lá, resta-nos um dever: estar prontos, porque quando o céu falar novamente, será para julgar. E quando o fogo cair, não haverá segunda chance. Então, lembra-te destas palavras: o relógio do fim já começou a soar. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem profética. Comente aqui abaixo escrevendo: eu acredito, se você crê que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque quem vigia não será pego de surpresa. Até o próximo vídeo. A profecia continua.